luz para esse mundo, lâmpada para os nossos pés, o norte ao perdido, força ao abatido. Estamos nesse lugar para celebrar tua vida em nós com a bênção da unidade, tocar teu coração. Jesus, amado amigo, queremos te imitar, refletir a tua luz e amar até o fim. Jesus, amado amigo, queremos te imitar, refletir a tua luz e amar até o fim. Em ti sabemos, em ti podemos marcar a geração, marcar a geração. Em ti sabemos, em ti podemos marcar a geração, marcar a geração. Em ti sabemos, em ti podemos marcar a geração, marcar a geração. Jesus, amado amigo, queremos te imitar, refletir a tua luz e amar até o fim. Jesus, amado amigo, queremos te imitar, refletir a tua luz e amar até o fim. Uau! Oi, gente. Hoje foi forte, hein? Dá pra ficar aqui amanhã toda. Começamos tarde. bem. Nem tomei um chazinho, porque nem precisa. Estamos começando mais um NCcast, né? Importante lembrar. Episódio número 17. Não, 18. Eu nem tento decorar. 18. É que eu não vou decorar. Você não vai, eu só vou decorar porque eu tô subindo o CRM. Um dia eu esqueço. Exatamente. Gente, hoje vocês já viram que o nosso convidado é o Guga. Nós já vamos apresentá-lo, mas a gente quer convidar você que está nos ouvindo no rádio a vir nos assistir aqui no YouTube. Então já digita aí no seu celular, no seu buscador, @nacontramãortm, que é o canal dos jovens aqui da RTM, né, Carlos? Isso mesmo. E se você quer estudar também teologia ou música, o nosso parceiro é o Seminário Batista Teológico MISPA. Fica a menos de 100 metros da Vila das Belezas, então você pode estar entrando em contato com eles através do Instagram, conhecendo as dependências e quem sabe você pode ser aí o próximo músico também. Vai que você tem um talento como o nosso convidado. Se você quiser saber mais sobre o seminário, corre na descrição do episódio de hoje, que tem todas as informações para você. Isso, então como eu sempre digo, temos um convidado especial. Seja bem-vindo, Guga Xavier. Bem-vindo. Oi, gente. Obrigado, Carlos. Obrigado, Gabi. Pastor, músico, né? Ministro de louvor. Isso Líder aí. de jovens, só que Pai, líder de jovens. marido, líder de jovens, Pai muita de menina. coisa. Marido, pai de menina, que era um sonho. Pai de um menino, Pai de que menina é muito também. legal também. Pai de cantor e de baterista. Isso. Ah lá. Quer dizer, né? Vamos ver. Mas tá parecendo que Se ela quiser, tá pronto. E se ele quiser, também. eles estão gostando até aqui. Eu evito forçar a barra, né? Sabe como é que é? Mas até aqui tem um bom caminho ali. O Bento tá se desenvolvendo bem na bateria. Tem uma apresentação na semana que vem. Ah, A Malu também. A Malu tem 11 anos, né? O Bento tem 7. Então, quem sabe, né?
bem provável que sejam músicos bem melhores do que eu. Quando você tinha a idade deles, você pensava que seguiria o caminho da música? Quando que isso chegou para você? E se parte desse processo de se encontrar com um ministro de louvor, como que foi também você se encontrando com o evangelho? Como que foi sua história de conversão? Eu sempre tive uma história muito bonita com a música, mas eu não conseguiria, com a idade da Malu, por exemplo, ou do Bento, imaginar que isso viria se tornar uma realidade. Que eu, de alguma forma, iria respirar isso, né? Seria uma vocação, seria um ministério. Porque a minha memória, ela volta sempre pro meu avô. Meu avô é um músico, né? Hoje já não toca tanto, mas meu avô tocava violão e cantava muito bem. Então eu tenho essa memória de às tardes, assim, meu avô sempre pegar o violão. Então a música sempre foi algo muito presente. Mas eu sou pastor auxiliar na Comunidade da Graça Sede, na Vila Carrão, na zona leste de São Paulo. E lá que eu tive um encontro com Jesus. Eu cheguei na comunidade com 11 anos e me encantou, porque a música sempre foi pulsante na nossa comunidade, né? A gente tem o pastor Ademar de Campos, o pastor Ronaldo Bezerra, a Só Raquel. cara fraca, né? Então, a música sempre foi uma realidade que sempre chamou muita atenção e chamou a minha atenção muito novo. E conhecendo essa realidade, fazendo amigos ali, eu lembro que com 14 anos eu tive o meu encontro com Jesus. E foi no momento de louvor, de adoração e de apelo, aquela atmosfera de Entrega, ministração de Cristo mesmo, onde o Espírito Santo verdadeiramente... Eu lembro bem que foi um dia onde estávamos aprendendo mais sobre o Espírito Santo e eu tive dúvidas, assim, é bem interessante. Eu lembro que eu já estava na igreja há alguns anos e eu estava com dúvidas sobre... Como que funcionava esse processo do agora Deus habitar em mim por meio do Espírito? Eu lembro que eu comecei a ter dúvida e a igreja era uma realidade para mim. Eu lembro que um grande amigo meu, assim, que eu tenho muita saudade dele, que ele faleceu já, Miguel. Eu lembro que eu virei para ele e falei, não estou entendendo. Como assim? Deus habita dentro de mim? Ele com a simplicidade de um jovem, assim, um ano mais velho que eu. Claro. Eu tinha 14, ele 15. Ele falou, olha, você precisa abrir seu coração. E assim Deus faz através do Espírito. Eu lembro que naquele dia eu tive um encontro poderoso com Jesus, assim, onde eu fui totalmente constrangido pelo amor de Deus. Eu compreendi o perdão dos meus pecados, né, de todos os meus pecados, e aquilo me levou a um encontro verdadeiro com Jesus. E a partir dali, aí tudo ficou mais latente, o serviço na igreja, o ministério e tudo mais. Mas foi ali, com 14 para 15 anos, quando eu me batizei. Aí você falou, então vou ter que cantar um louvor. Mais ou menos, assim. Foi mais um amigo meu, o Rodrigo. Começou no slide, né? Sempre amigo, né? Mas você percebe como Sempre os amigos têm um amigo. papel fundamental na Sim. nossa vida de identificar coisas que a gente não tá vendo, né? Não. O Rodrigo Campos, ele é filho do pastor Ademar de Campos, é um dos meus melhores amigos. E na época não era, mas ele me observou cantando um dia, assim, numa festa, de aniversário, as musiquinhas, assim, da igreja, e ele olhou, e ele já era o líder, né, da música, filho do Ademar, né, ele já coordenava tudo, né. Já Esse aí tava procurando novos predestinado. membros. Falando, eu preciso de novos cantores, né? Não, Todo e ele, lugar. não, e ele super olheiro, assim, aí ele olhou, a gente não conversava tanto, mas ele falou, cara, você não quer participar de um teste, assim, para você começar a ajudar a gente aqui na música com os adolescentes? Eu falei, tem certeza? Ele, não, vamos ver. Nossa, eu lembro que eu cantei meia música, assim, ele, não, já preciso de você no ensaio no dia tal e tal. E aí, quando eu vi, eu já estava envolvido. Tava com o nome na escala já. Já tava. E aí É muita gente... igreja isso, muita igreja. Muita igreja, muita coisa de gente que está observando, que tem talento também para observar. Isso é um dom de dar continuidade, né? Porque a igreja, ela nada mais é do que essa comunidade. São muitos. Um se ajuda, um ajuda o outro, um levanta o outro. Então, assim, ter sido visto é tão importante, porque hoje eu também me vejo nesse papel de observar tantos jovens, tantas pessoas que de fato Deus pode levantar também para a obra do ministério. Total, E a gente tem esse... falando com uma convidada que veio aqui, a Mari, né? E ela estava falando de como é importante que a igreja, como essa estrutura mesmo, que também é familiar, né? Vê o jovem como esse potencial a ser melhorado. Como pessoas que têm talentos e que podem ser usadas nesses talentos e crescer, tanto profissionalmente
quanto servindo, né, na igreja. E de que isso, quando a gente aprende a olhar para as pessoas e para o potencial delas, como a igreja cresce de forma saudável, orgânica, porque cada um está fazendo aquilo que é bom e que gosta de fazer, né? Isso é muito importante. E por causa de Jesus, a gente consegue também olhar para as pessoas além de um enxergar do potencial para o momento. Por causa de Jesus, a gente consegue, na verdade, de alguma forma, olhar até mesmo lá na frente, né? A gente consegue investir, né? Investe tempo, investe atenção na certeza de que, por causa de Jesus, isso pode dar resultado. Na verdade, isso tem grande potencial de dar resultado, porque foi assim que aconteceu comigo. Qual que era a certeza? Eu, até hoje, de verdade, o Rodrigo sabe, em inúmeros momentos... Eu lembro quando, em 2019, foi a minha ordenação pastoral. E eu lembro de ter chamado algumas pessoas em particular e ter agradecido essas pessoas pelo investimento que elas fizeram, mesmo sem ter uma noção do que isso daria. Mas chega um momento tão especial na vida de alguém que serve na igreja, de ser ordenado pastor, né? Que tem certa importância e relevância para aquela congregação, de ter mais serviço, de ter mais... Eu lembro de ter chamado o Rodrigo, foi um desses, falou, preciso louvar a Deus pela sua vida, porque lá atrás, e não parou lá atrás, você continuou investindo. Fiz isso com pastores que dedicaram tempo, que me mentorearam. Então, assim, você vê em Jesus, a gente não consegue ver exatamente na hora, mas tem um potencial futuro, né? Que bom que você reconheceu que quem você é não é só por causa de você, mas por causa dos outros, né? De que você se tornou algo construindo com pedacinhos de pessoas que se dedicaram a você, a sua vida. Isso é muito valioso. Perceber isso, eu acho que é muito seguro, é muito bom ter essa interdependência, saber que ninguém faz nada sozinho. Meu pastor Carlos Alberto, é o pastor sênior da nossa igreja, ele fala muito disso. Assim, eu aprendi muito cedo isso. Ele falou, ninguém faz nada sozinho. A gente não consegue fazer nada sozinho. E perceber isso traz uma certa segurança. Perceber isso, e uma segurança não uma questão de comodidade. Não, uma segurança de, amparo. Eu não preciso... nossa, que bom que eu posso ter momentos de achar que eu não sou um grande nada, de ter dúvida, porque vai ter gente do meu lado para me ajudar, né? É isso, muito bom. Viver assim é liberdade também, né? É se sentir livre, sem aquela pressão de o tempo inteiro parecer perfeito, ninguém consegue. Então, essa vulnerabilidade é extremamente saudável, eu penso assim. Jesus, que era Jesus, andou rodeado de amigos? Quem que é a gente para não ficar rodeado de amigos, né? E esse entendimento de vocação, como que chegou para você? Porque a gente tem uma ruptura grande, né, na igreja para isso. Geralmente a gente entende que o pastor é um cara vocacionado, mas sempre é um medo muito grande de alguém se tornar pastor, vai passar fome, como é que vai fazer? E a gente não entende muito também vocações outras dentro da igreja e outras fora, né? No caso da Gabi, ela é jornalista. A vocação dela é ser jornalista. E ela vai abençoar o reino sendo jornalista. E como que você entendeu? Cara, acho que minha vocação é música. E não contente em ser músico ainda, você falou, vou ser líder de jovens e pastor. Quando que virou essa chave, assim? É porque eu acho que comigo o processo foi um pouco diferente. Eu percebi que a minha vocação, ela envolvia a edificação da igreja, com toda a limitação que eu tenho. Então, vai além de uma vocação musical. Por exemplo, eu me considero muito mais um ministro de louvor, um dirigente de louvor, do que um músico. E, na verdade, por falta mesmo de comprometimento com a profissão músico. Porque, ainda bem que eu sou cercado de homens e mulheres muito talentosos, assim. É óbvio que eu amo música e, na medida do possível, eu me dedico. Mas o serviço a Deus e aos irmãos, aí eu fui entendendo isso, acho que muito cedo, é a questão da motivação, do porquê. Então, por que eu toco um violão na igreja e canto? Essas perguntas, elas foram me feitas inúmeras vezes na minha adolescência, na minha juventude, enquanto eu já estava à frente, e principalmente ao lado de homens e mulheres que lideravam e que estavam influenciando já muita gente, como esses pastores que eu mencionei há pouco. Então, eu sempre fiquei bastante preocupado com o que me motivava a fazer. E aí, quando eu ia para essa resposta, a motivação sempre tinha a ver com a edificação das pessoas e a glória de Deus. Ali, né? Parece ser perfeito demais, mas é porque foi como entrou na minha cabeça. Então, a música, ela tem uma importância incrível. Mas se ela não servir como bacia e toalha para que nos domingos de manhã, à noite, nos lugares que eu vou servir, isso não seja algo em que seja para a glória de Deus e para que as pessoas sejam edificadas, aí já não começa a fazer sentido para mim.
Então, toda vez que eu tenho uma oportunidade de fazer essas perguntas, elas voltam, porque a gente corre o risco também da motivação dar uma balançada, né? Nossa, não, talvez é porque as pessoas gostam de me ouvir cantar. E não tem problema se gostam, mas eu que preciso o tempo inteiro Trabalhar. me questionar. Então, no fim, não foi tanto a música, foi mais o serviço. Foi mais a obra mesmo do ministério. Foi mais... A música é uma ferramenta para você servir. E até hoje, assim, eu tenho muita... É muito belo para mim a igreja, uma igreja que canta, sabe? Independente da... Não tô falando de uma igreja que é um coralzão, não. Mas uma igreja... Kirk Franklin com seu coral. É lindo, eu acho incrível. Maravilhoso. Mas quando você tá com... Seja qualquer ministro de louvor, mas que de alguma forma encontra numa congregação liberdade para... cânticos que as pessoas conheçam, né? E aquela atmosfera de louvor e adoração que só uma igreja consegue, de pessoas conscientes, consegue produzir. Então, assim, eu percebo que a vocação ela partiu da necessidade de cooperar para que essas coisas aconteçam. E foi assim que eu fui servindo, para ver a edificação do corpo de Cristo e ser parte dessa edificação, me sentir edificado também. E não é fácil você... É que você estava falando do seu chamado pastoral, né? De você sendo ordenado. Isso já é uma responsabilidade muito grande, assim. Eu acho que ser pastor, você pode amaldiçoar ou abençoar, eu acho. Uhum. É um jeito muito fácil de você entrar no coração e na mente das pessoas, sabe? E aí você ainda agora tá com a parte da música, que é uma parte que também mexe com as nossas emoções, faz o nosso coração ficar contrito. É uma baita responsabilidade. Você falando assim com esse entusiasmo, de levar a igreja nesse espírito de adoração. Cara, não é fácil fazer isso. E não é fácil fazer isso de um jeito saudável, que realmente edifique as pessoas, de que não seja mais uma repetição que te faz sentir confortável, mas é algo que te leva ao encontro de uma adoração realmente grata, de falar, Senhor, é isso, e aquilo que você estava falando pra gente antes da gente começar, desse espírito de adoração. Eu tô conversando com meu pai, eu tô entregando muita coisa para ele, eu tô adorando. Tudo isso faz parte do momento de louvor, cara, é muita coisa, sabe? Como que é para você, você já tá falando dessa responsabilidade, fazer com que a adoração na igreja seja isso. Dá para ver que você gosta do que você tá fazendo, de que você realmente tá fazendo pelo serviço, porque você viu que, cara, isso aproxima a gente de Deus, isso é bom. Como que fica essa balança da responsabilidade de levar as pessoas, porque são muitas. Uma coisa é eu sentar aqui com o Carlos, eu orar com ele. Outra coisa é conseguir fazer a igreja estar na mesma sinergia, fazendo a mesma coisa no momento de louvor, sabe? Como que é isso? A primeira Até respira fundo. É que a primeira coisa é pensar que eu não consigo. Nós não conseguimos. Então, é muito importante essa consciência, essa vulnerabilidade. Nós não conseguimos, isso é obra de Deus. Qual que é o nosso papel? É, de alguma forma, ensinar. O nosso papel é, de alguma forma... Eu vou falar do ponto de vista de alguém que investe tempo, recurso, tudo numa igreja local, que é onde eu acredito que esse ambiente ele pode existir. De alguma forma, as pessoas conhecerem o nosso coração. E quando é conhecer o nosso coração, não significa uma imagem de perfeição, porque ninguém é. Você também tá vulnerável lá cantando, Mas né? e tem que estar. E tem que estar. Tem dia que você não tá bem. Tem dia que teve dias de, por exemplo, eu tenho uma experiência, eu lembro que quando o Bento nasceu, depois de 30 e poucos dias, ele teve uma bronquiolite. E ele precisou ficar internado. E isso sempre foi um terror para mim, assim, uma coisa que eu gostaria que não tivesse acontecido. Eu tinha sempre fui muito medroso, assim, em relação à saúde dos meus filhos, da minha esposa, da saúde das pessoas que eu amo. Sempre foi algo que, por alguma razão, me paralisava mais, assim. E eu lembro que aquela foi uma semana, assim, muito difícil de ver ele com uma máscara e o risco que foi, porque ele era muito novo. Mas eu lembro que ele internou numa segunda-feira e na quinta-feira a gente começaria uma conferência na igreja. Na segunda ele foi aquela luta, na terça começou a reagir, na quarta ele já estava bem, na quinta ele estava bem.
estava bem, mas ele precisaria ficar internado mais alguns dias. Mas eu lembro que eu senti muito forte no meu coração de manter o compromisso que eu tinha com a minha comunidade e a fazer a abertura da conferência lá. Aí eu conversei com o meu pastor na época... E seu coração lá no hospital. Não, mas olha só. Na época não havia feito uma transição ainda, porque hoje meu pastor sênior é o pastor Ronaldo Bezerra, na época era o pai dele, o pastor Carlos Alberto. E eu liguei pro pastor e falei, olha, pastor, essa é a situação, ele estava acompanhando, mas eu devo estar hoje à noite, né? Ele falou, como assim, filho? Não. E ele é família, né, demais. Ele, não, você tem que ficar com seu filho. Você não precisa, você está liberado. Eu falei, então, pastor, vamos lá. Tem um homem aqui, ele passa o dia inteiro trabalhando na empresa que ele trabalha, funcionário de alguém, eu não sei. Então, ele trabalha das 8 às 6, e aí, quando ele sai do trabalho, ele vem aqui para ficar com o filho dele, que está na sala do lado do Bento. Então, assim, ele passa o dia inteiro trabalhando para alguém, é óbvio a necessidade dele para levantar recursos, e vem para ficar com o filho. Então, assim, ele não consegue ter esse tempo que até eu tenho. Eu falei, pastor, meu filho está melhorando. Eu tenho a oportunidade de estar com ele até agora. Eu não vou para cumprir uma agenda profissional, como talvez esse rapaz da sala do lado precisa fazer, não conseguiu faltar, porque ele tinha um compromisso que toda a vida dele dependia daquilo. Eu falei, não, eu tenho liberdade para estar aqui com meu filho, e estar agora à noite não envolve mais a minha profissão. Estar agora à noite envolve a certeza de que o Senhor está cuidando do meu filho naquela UTI, e eu preciso, na verdade, vir louvar a Deus com os meus irmãos, e foi um tempo maravilhoso, assim. Então, essa vulnerabilidade, ela tem que existir. A gente nem sempre está 100% bem, e achar que essa responsabilidade está sobre o ministro de louvor, sobre a banda, na verdade, nós precisamos dividir, e a igreja precisa compreender que nós dividimos isso com ela. O convite bíblico para cantar é para toda a igreja, não é especial para quem é afinado ou para o ministério de louvor mais impactante do mundo. Não, esse convite é para todo o povo de Deus, e são muitos convites na Bíblia para cantarmos para Deus. Então, quando a gente chega, se a gente sabe quem a gente é, a gente se cobra naquilo que é importante ser cobrado dentro do que a gente tem que corresponder, mas existem coisas que a gente não precisa carregar, né? Essa necessidade, sou eu que vou fazer a coisa acontecer. Não, tem muita coisa que é a nossa responsabilidade. A gente tem que fazer muito mesmo a nossa parte. A gente não tem que culpar a igreja, porque um dia, o louvor hoje foi meio xoxo. Não é talvez faltou clareza nossa. Tem que estar estudando, tem que estar orando, tem que estar pedindo perdão, tem que estar cuidando da família. E essa questão de adoração, claro que a gente nunca pode desprezar a técnica, a gente foi chamado para dar o nosso melhor, tem que estar fazendo a coisa acontecer. Mas você acha que tem tido um movimento da gente ser mais orgânico hoje em dia? Porque você até comentou fora, antes de começar, acho legal você falar também das últimas quintas-feiras do mês que tem lá na comunidade. Que legal. Porque eu vejo que assim, é muito bom. Eu participo de um projeto missionário, tem uma banda, inclusive a gente vai tocar esse fim de semana. É maravilhoso sentar com os caras, eles sabem, eles são muito bons, você vai lá no culto, é edificante. Mas também é tão legal quando você senta na igreja, que seja voz e violão, e toca um quebrantado, que a igreja inteira canta, e você sente que aquilo faz bem para a igreja. Você acha que a gente precisa ter essa questão também muito orgânica? Às vezes a gente esquece e faz uma mega produção que tem o seu valor, mas esquece que eu preciso que o irmãozinho da frente, de 70 anos, cante comigo os louvores. O equilíbrio é tudo. Hoje nós temos muita tecnologia, muita informação. Hoje a gente consegue fazer um período de louvor que, tecnicamente, ele beira a perfeição, se a gente quiser, tanto na capacidade técnica dos músicos, equipamentos e tudo mais, mas só que isso não é tudo, né? Por exemplo, o encontro, a gente tem um encontro toda última quinta-feira do mês na igreja, chama Fluir Especial. Ele é mais que música. Na verdade, para mim, essa é uma frase, assim, um slogan na minha cabeça. Sempre é mais do que música. Tudo é mais do que a música. E é um encontro de louvor, adoração e de intercessão. A igreja vai para cantar e orar. Cantar e orar. E a gente passa ali 1h30 fazendo isso. Então, é mais orgânico. Ele exige menos sei lá, de toda a capacidade técnica que a gente pudesse ter, porque ele precisa ser mais... ele é menos com script, assim, né? E mais orgânico, mais natural. É muito importante que seja assim, mas nem sempre a gente consegue, num culto de domingo, que tem as suas exigências, a gente consegue fazer da mesma forma. E às vezes nem queremos, porque tem o seu lugar. Eu acho que
esse tempero, né? Esse equilíbrio é tudo, na verdade. Para todas as áreas da nossa vida, mas é tudo também aí, pra gente... Porque a igreja é muito grande, né? Uma comunidade de fé, independente do seu tamanho, ela tem muitas caras, né? Muitas formas de você poder chegar até as pessoas para ensinar e trabalhar. Então, eu acho que o equilíbrio nesse caso é bem importante. Você precisa das pessoas que vão usar música ou outros recursos para evangelizar, você precisa ter espaço para isso, bem como você precisa se lembrar das senhorinhas que vão lembrar mais das canções, como você deu de exemplo aí, né? Porque ele vive, eu canto sempre lá também. Vem do cantor cristão A forte. gente nem gosta dessa música. E que interessante quando a gente consegue ter a graça, a sabedoria, talvez, de construir um repertório que consiga combinar o que está acontecendo hoje, que tem importância, mas com essas músicas, com essas histórias que elas fizeram tanto sentido Até por na sua tantos igreja, um monte anos. de Ademar de Campos aí, quantas músicas. Talvez pra gente seja até mais fácil, porque a gente não vai abrir mão dessas canções. A gente não vai abrir mão de... Por exemplo, no projeto Uníssono, que é esse que eu cantei aqui, Amado Amigo, é uma dessas músicas. A primeira música que eu lancei é uma versão que eu fiz de uma canção do pastor Ademar de Campos que moldou minha vida, assim. Uma canção dos anos 90 e tal. Então, assim, a gente não vai parar de cantar essas coisas. Agora, equilibrar o novo com o que teve relevância no passado e pode ser contextualizado para hoje é o caminho maravilhoso, né? Deus nos ajude. E como que funciona trazer toda a sua bagagem de vida, além da música, para o Ministério de Jovens? Porque também é uma coisa ali que ocupa nosso tempo, né? Ela tá falando por experiência própria. Hoje, inclusive, tem PG. Olha, agora... Falar de música, de louvor e adoração... É tranquilo, né? Eu me sinto extremamente confortável, assim, pelo tempo. Consigo ter uma visão bem panorâmica, assim, posso ajudar. Posso até, em alguns pontos, falar sobre e trazer informações que possam ser úteis para alguém. Agora, o Ministério de Jovens é algo que é um grande desafio mesmo para mim, para minha esposa. E que a gente sempre, até hoje, a gente se sente aquém de tamanha responsabilidade. Mas isso não significa que a gente foge dela, muito pelo contrário, a gente tem uma paixão extrema. Essa paixão é tão grande pelos jovens e por essa realidade, por quem faz parte dessa geração, que a gente, de alguma forma, ainda faz um pouco, estamos saindo dela. A gente entende que nós podemos... A primeira questão é, nós podemos fazer alguma coisa. A nossa família pode fazer algo. A nossa família pode ser um lugar... de espaço, de ouvido, de coração aberto e de experiência que pode agregar algo na vida desses jovens. A gente tem aproximadamente 250 jovens acima de 17 anos e hoje, atualmente, a gente está passando por uma transição. Então, um casal que era da nossa equipe, do nosso grupo de discipulado, eles também estão assumindo os adoles, que já são mais também, por aí, um número de adolescentes. Então, assim, o trabalho é enorme, é incansável, acreditar nas pessoas que querem trabalhar. Eu acho que isso envolve muito a história de vocês por estarem aqui. É espaço mesmo, é sim, sim e sim, o tempo inteiro para quem quer servir, para quem quer mostrar seus dons, seus talentos na igreja e não ter medo, Então, trabalhar em conjunto, acho que assim, o que mais me facilitou nesse processo todo de trabalhar com o Ministério de Música, de lidar o tempo inteiro com muita gente, é a facilidade de trabalhar em equipe. Então, assim, hoje o que traz muita segurança para mim e para minha esposa é as pessoas que estão do nosso lado, os casais que nos ajudam ali, né? A gente tem algumas pessoas que são extremamente fundamentais, que têm experiência, que são de Deus mesmo, são acessíveis, são inteligentes, são criativos. Então, não dá para fazer nada sozinho, então isso torna esse caminho mais legal. E a gente está bastante empolgado, assim. A gente sabe que tem muita coisa a ser feita com essa galerinha nossa lá. E você entende que o Ministério de Jovens ele ainda exige mais da sua vida ser exposta em algum aspecto? A gente estava no Target não faz muito tempo, a gente está meio perdido no tempo, mas a gente estava lá uma semana, 2 atrás. E se eu não me engano, foi falando com o David Pierce, que ele é um missionário, evangelizou um tempo na Holanda, né, Amsterdã, e contando que é um local onde o cristianismo quase que morreu, mas toda a sua arquitetura é cristã. E aí ele falou que quando chegou, ele não entendia, porque as casas, as áreas comuns, salas, tudo mais, são todas de vidro.
E ele achou interessante. E parecem meio uma sacada, né? Que saem da Isso. casa. Aí ele perguntou pro guia turístico, mas por quê? Aí o cara falou, então isso é um resquício da igreja. Ele falou, porque as igrejas aqui entendiam que as pessoas que estão fora tinham que ver como era a vida comum deles. Então as salas e essas partes mais comuns da casa, elas eram de vidro, porque as pessoas na rua passavam, viam como eles tratavam os familiares. E pensando no Ministério de Jovem, a gente brinca, uma coisa que jovem geralmente tem, ou alguns nem tanto, é tempo. Então você tem que estar perto dele e geralmente ele está mais perto da sua casa, creio eu, do que o cara do louvor. Como que é lidar com isso também? Porque você tem uma família, você tem um núcleo que é preservado, mas ao mesmo tempo ele tem que fazer um pouco parte ali, entender como funciona para se espelhar em você. Mas tem um porém. Eu acho que isso, historicamente, isso funcionou muito bem. Pode ser isso uma grande realidade. Mas eu acho que principalmente pós-pandemia, o jovem ele tem uma dificuldade maior de, até mesmo com o líder, com um pastor, de se fazer vulnerável também diante das suas questões. A gente já era assim, sem pandemia Mas a também, pandemia né? piorou Piorou, né? muito. Piorou para Piorou. nós, piorou para quem tá mais velho. Assim, a gente, obviamente, nós atendemos, nós conhecemos os dramas, mas eu sempre tenho a sensação de que tem mais, que Tem um poderia ter negócio mais. que ele não de que falou naquela poderíamos, conversa. até ser mais acessíveis, porque também entra também esse componente do momento de vida, né? O tempo, a gente mora numa capital chamada São Paulo, que é o meu tempo é muito diferente do teu tempo. Então você também conciliar isso exige, então a gente são formas e formas criativas de você atender, de você é online, é presencial, são cafés e mais cafés. A igreja já não é mais aquele lugar, pelo menos para o jovem, onde você vai, põe o jovem, senta numa cadeira e vamos ouvir o que ele tem. Não, eu preciso trazer. Quantos e quantos, na verdade, eu aconselhei e ouvi e também partilhei, porque eu acho que essa troca é tão fundamental, né? Você não sentar só para ouvir a história de um jovem, mas também você mostrar onde você errou. Starbucks é o novo Nossa, não gabinete. tenho problema nenhum de mostrar aonde eu tive problema, onde eu errei, aonde nisso que talvez ele tá prestes a tomar uma decisão equivocada, fala, cara, eu sei que é esse caminho. Porque eu acho que principalmente hoje, né, com essa geração, se não houver essa via de mão dupla, se não houver essa troca, já não dá mais para você olhar para alguém só, tipo assim, deixa eu ver o que ele tem para me falar diante de tudo que eu vou vomitar em cima dele e vamos ver que conselho que ele me dá sem a gente abrir também as nossas vulnerabilidades. Se a gente mostrar aonde também teve fraqueza, onde a gente não teve sucesso, eu não acho que isso é um atestado de fracasso, muito pelo contrário. As experiências que temos em relação a isso são de jovens que conseguiram assimilar. Então, assim, mas já não mais dentro de um gabinete pastoral, na maioria das vezes nos Starbucks, nos cafés, nos Franz Cafés, da vida, estão fazendo propaganda dos caras, né? Patrocina aí. Mas é isso, hoje eu percebo, pelo menos dentro da nossa realidade, é mais assim que tem funcionado e não acredito em uma perspectiva de que isso mude. Eu acho que também, durante a pandemia, a gente mergulhou mais ainda no digital. E teve até muitos debates sobre hashtag sem filtro. Teve também as pessoas cansadas de ver perfeição no feed, né? E eu acho que depois de ter ficado tão imersos pelo perfeito, né? Das pessoas que estão com a sua comfort, né? A sua roupa comfort lá no sofá, trabalhando de home office, a sua vida perfeita. Eu acho que trazendo essa ideia, né, do pós-pandemia, a gente sentiu falta de gente sendo gente, né? Eu não quero chegar pro Carlos e falar, ai, Carlos, eu pequei com isso. Carlos, minha irmã, vamos orar juntos. Não, eu quero que o Carlos fale, nossa, eu também. E aí ele vai me contar como que ele passou por isso. Porque eu quero saber como que ele passou por isso. Não a receita pronta para eu tentar passar por Leia isso. 2 versículos, né? Sabe? Tipo, uma penitência. eu acho que a gente ficou Quase muito isso. mais sedento de gente como a gente. De, cara, vamos só conversar. Você não precisa estar usando a cor na paleta, tá com o cabelo penteado e ter a frase pronta, sabe? Você precisa ser que nem eu e mostrar que você erra também. Tem uma amiga minha, ela casou recentemente, né? E aí ela me mandou mensagem, Gabi, não vai dar certo, não sei o quê. Eu já falei, calma. Calma, por que você está falando isso? Não, porque eu vejo as meninas na internet, elas são donas de casa, elas sabem mexer na máquina de lavar. Eu nem tenho máquina de lavar. Como que eu vou ser uma boa esposa? E aí, eu não sei se eu quero ser a mulher do lar, eu quero trabalhar. Aí eu falei,
muita coisa você tá falando aí. Você pode ser a mulher que cuida do seu lar, ao mesmo tempo pode ser uma profissional competente. Você vai aprender a mexer na máquina, a gente vai atrás de uma máquina, porque sem máquina Também não dá. Na mão não vai estar Entendeu? Mas calma. Aí eu contei pra ela como foi. Mano, no começo, deixava a roupa lá na máquina, não sabia mexer direito também. Não sabia o que era centrifugar. Eu dobrava a roupa na mão, Guga. Não dá, gente, não dá. E aí eu fui contando pra ela. Falei, e aí eu já briguei com meu esposo, porque eu queria fazer as coisas da casa, mas eu queria sair pra trabalhar. E aí eu chegava, eu tava cansada. E, mano, a gente discutiu muito no primeiro ano. E eu fiquei farta de uma coisa que pra mim ia ser a minha felicidade genuína, porque eu Sim. esperei por muito tempo pra estar casada. Mas, cara, eu ficava cansada de estar casada. E aí ela ficou idealiza assim. algo que não E conhecia, ela ficou assim, né? não, mas como assim? Realidade versus expectativa. Porque eu vejo as recém-casadas é a período de maior felicidade. Eu falei, pois é, amiga. Mas às vezes não vai ser, querida. Sabe? E ela ficou assim, não acredito que foi assim pra você. Eu, foi, sabe? E a gente se aproximou tanto mais nisso, então... Acho que tá muito aí da gente ser vulnerável uns pros outros, seja no ministério que a gente estiver e pros nossos amigos. Porque quando a gente entende que a gente somos a nossa melhor versão quando estamos acompanhados, aí, cara, melhora muito. E se traz, talvez sacia essa sede que a gente ficou com sede durante a pandemia, sabe? Você acha isso também? Eu acho. No fim, os jovens, principalmente... Vamos lá, né? Se A olhar... gente... se a gente olhar, por exemplo, o que é um fenômeno hoje da internet, os fenômenos da internet. Isso nos anos 80, quando eu cresci, 90, você dificilmente teriam as pessoas que hoje são os maiores influentes. Elas talvez não seriam os influentes daquela época. Era tudo muito restrito. E o que tornou também essas pessoas... E aí eu não estou querendo só julgar o mérito da qualidade do que fazem, seja quem for. Eu estou querendo julgar que se apresentar de cara mais limpa, de forma mais vulnerável, de uma forma mais real, tipo, mostrar muito mais a realidade, hoje é algo que conecta muito mais com alguma coisa que foi produzida, como era feito antigamente. Você só tinha na televisão tudo extremamente produzido. Sim. Então, hoje as pessoas elas se conectam com questões reais. Casimiro. Então, Casimiro, exato. Pronto, Você não quer ver ótimo na exemplo. Poxa, ver você pega um cara extremamente, assim, um bom comunicador, mas comum, e hoje ele tem uma televisão, assim, o cara tem uma Rede Globo dele. É absurdo. Exato. Então, assim, será que ele conseguiria o mesmo feito com esse mesmo caminho de autenticidade, de cara limpa, nos anos 80, nos anos 90, começo dos anos 2000? A probabilidade é quase zero. E como que a gente não vai traduzir isso para a nossa realidade que lidamos com pessoas, que lidamos com jovens de idades diferentes? Como que a gente não vai ser dessa forma, assim? Às vezes eu fico um pouco chateado porque tem jovem que tenta falar comigo, mano, a primeira mensagem é sempre assim, eu sei que você é milhão, é muito corrido. Às vezes eu falo, velho, não é tudo isso não, cara, calma aí, não é tudo isso não. E se eu demorar para responder, já me perdoa, mas não é essa correria toda. Eu não quero, dá um pouco de desespero também, de querer parecer extremamente cheio de compromisso. Nós temos compromissos, Que a pessoa difícil, até fica com medo de te chamar, né? mas porque a gente precisa parecer... Não é nem porque eu não tenho compromisso, às vezes eu até tenho, mas é porque eu quero também parecer e porque eu sou uma pessoa normal. Às vezes o meu compromisso não tem a ver com, por exemplo, estar aqui na participação de um podcast. Às vezes o meu compromisso é levar meu filho pro judô. E é um compromisso comum, ordinário, assim, Não significa né? que você é superstar, que tá no Não, seu jatinho, né? E porque eu acredito que hoje, para onde eu estou inserido, as pessoas com as quais eu preciso me comunicar, não dá para ser desse jeito. Não sou assim, essa não é a minha vida e tá tudo bem. Eu preciso ser o mais transparente, mais real possível. É o que eu estou tentando ser aqui. A gente não combinou nada, a conversa está rolando. Então, ser o mais real possível, assim. E quem vê e achar interessante, de alguma forma, comunicar, que bom. Você está vendo uma pessoa real. Que se amanhã eu tiver... Porque alguém está vendo aqui, me chama para estar em qualquer... outra realidade de conversa, de ministração, vai ver que é equivalente, a mesma pessoa. Tem muita coisa para a gente falar ainda, mas a gente vai para nossa correspondente internacional de Santo André, do fundo do estúdio. Santo André, perto da Lara, minha é com casa. você.
Gente, Santo André é muito longe. Mentira, não é tanto assim, não. É longe. Daqui Eles... É uma viagem. Olha, é até uma o viagem. Guga agora entrou na brincadeira de Santo André. Não, não é tão longe assim. Parem de graça. Fiquem em paz. Vamos lá para as nossas participações. Primeiro, eu queria falar uma coisa para vocês, que ontem vocês estavam falando sobre sentimentos, sobre emoções, sobre lidar, né, com tudo isso, com esse amadurecimento. E ontem eu fui no lançamento de Divertidamente 2, Ai, muito bom. que inclusive tá muito legal. Quem, né, gosta desse tipo de papo vai assistir. Mas agora o Riley está crescendo e estão chegando novas emoções. E aí ela começa a ter inveja, tédio, ansiedade, vergonha. E aí eu fico pensando que ela agora está na fase de adolescente. E aí você assistir aquele filme, você olhar para os adolescentes das igrejas, é exatamente aquilo que está acontecendo na cabeça deles. Eles precisam de pessoas de referência, eles precisam dessas conversas, eles precisam desses acompanhamentos, porque a cabeça, gente, é muito engraçado. Assistam, não só eles, como a gente também, porque mostra as emoções dos pais, do pai, da mãe, dos amigos, e é muito engraçado. E o filme é ótimo para que a gente possa refletir um pouco mais com as nossas emoções e entender que a gente não está ficando maluco, não. A gente só precisa aprender a lidar com nós mesmos para poder também ajudar os outros a lidarem com eles mesmos. E aí, então, uma dica de filme para vocês irem assistir. Vamos aos nossos beijos e abraços. A Alice está por aqui, o Nicolas, o Jeff chegou, ele falou que os NCCast Lovers estão na área. Agora a gente tem aí o NCCast Lover, Jeff. Jeff, cantaram a bola que você estaria aqui bem no comecinho, só porque é música, Jeff. Só porque é música me falaram que você ia aparecer aqui. E aí o cara veio falar que é serviço, daqui a pouco ele... Olha só, o Nerli, lá do Espírito Santo, falou que o filho dele também chama Bento. E que a legal. esposa dele chama Malu. Olha, o nome da minha filha. E ele tem um Bento de 4 anos, ele estava Todos os comentando. Que legal. A Maria Vieira também falou, já estou por aqui também. O Jeff estava comentando que realmente faz muita diferença você ter pessoas que veem o seu potencial futuro e que graças ao pastor dele, hoje ele está seguindo os estudos para se preparar mais para a nossa vocação. Quem será que é esse pastor que o Jeff está falando? É um rapaz que tá no outro estúdio. JP Gouveia, o Jeff está te agradecendo aqui, hein? Aquele pastor hippie. O Cauê, que é legal. nosso amigaço, Cauê Andrade está aqui, falou, excelente, Guga. Ele comentou que o pastor dele, que é o Rodrigo Soeiro, fala que vocação é dada por atitude, ainda mais quando temos essa consciência de servir a igreja e edificar ela. Nós nos colocamos num lugar de Senhor, eis-me aqui, me use. É e isso que aí. isso é muito bonito. O Adilson, lá da Paraíba, está aqui também. Falou que tá bom demais esse papo, que ele está na audiência. O Jeff, ele às vezes comenta umas coisas que só eles para entenderem. Ele falou que nós somos a igreja do balde e da toalha. É que o Guga falou isso. Ah, Uma igreja que serve, né? É, bacia toalha. Aí Ah, ele puxou então a tá. sardinha pra nossa igreja e Ele falou que a é. gente é também. Obrigada, Jeff. aí, viu? Eu estava, inclusive, comentando que nós somos seres relacionais e seres reais. Então, quando a gente vê na internet esses perfis que forçam demais, que parece que se esforça para tentar parecer o mais real possível, a gente foge. Então, a galera gosta do Casé porque ele é real. Porque ele tá ali de cara limpa e, enfim, ele bota a cara para o jogo e vem para cima. Analisando com todo o profissionalismo as lancheiras das mamães brasileiras. Nossa! Inesquecível. Muito bom. Eu muito bom. adoro isso. Mas vamos para as perguntas, Guga. Eu tenho 2 perguntas. Primeira, você está comentando aí dos seus compromissos ordinários, da sua família, dos seus filhos. E aí, em contrapartida, a gente também põe no YouTube e vê você lá, no canto das igrejas. Que aí faz parte de você já, mas as pessoas te olham ali já como uma pessoa pública. Como é para você isso? Ser pai, ser o músico, lidar com isso de tipo as minhas responsabilidades como pessoa pública, como eu vou influenciar os meus filhos, como eu influencio, como você consegue ser o Guga real, lidando com essas 2 facetas, com o seu privado e com o seu público. Olha, acho que o grande treinamento aí, eu acho que já é o meu envolvimento com a igreja local.
que de alguma forma me torna público. E sempre tentei lidar, e tento até hoje, e me esforço de verdade para tornar isso extremamente natural. E porque talvez eu não saiba muito bem esses efeitos, assim. Na verdade, não sei se eu sou tão público assim. Talvez eu sou um anônimo VIP, assim, né? Com um pouco mais de Pacote sei prêmio. lá, acho que com um pouco mais sei lá, de pessoas que de alguma forma tiveram algum contato com algo que eu tenha feito. É lembrar que, por mais bonito que seja qualquer participação, ainda não sou eu na totalidade, né? Eu, na totalidade, não são tantas pessoas que vão ter contato. Por exemplo, até a questão do Canto das Igrejas, que é um projeto idealizado pelo Baruch, ao lado do Neto, da Milena, da Paola, uma equipe toda por trás. Eu acredito que participar, assim, ser convidado para estar com eles em alguns momentos, envolveu, na verdade, quem eu sou com eles quando nada estava acontecendo, assim. A minha relação com o Baruch, que sempre foi muito de bastidor, de admiração, né? E perceber também essa admiração mútua a ponto de me convidar para estar nos projetos que ele encabeça é muito bom. Então, eu acho que assim, é de alguma forma gratificante, natural, porque é muito claro para mim. Ali tem uma imagem de alguém, mas eu sou, além disso, né? Quem estiver perto vai conhecer. Então, assim, eu lido com extrema naturalidade, assim. Tento equilibrar tudo, mas não percebo que é algo que me... Ai, como que eu vou lidar com agora que eu estou no YouTube, não sei o quê. Não, tem gente que passa por mim, às vezes talvez já tenha me visto e não calcula que aquela pessoa daquele determinado vídeo sou eu. Então, assim, é uma resposta... Ficou meio vaga a minha resposta, mas é porque eu não sei muito bem. Eu acho que é porque você já é essa pessoa que você é cantando, é a pessoa que você é em casa. Porque a Lara falou, a gente te vê lá no Canto das Igrejas. Mas se a gente abrir seu Instagram, a gente vai te ver no sofá com a sua filha. É o mesmo Guga que tá ali, no sofá do Canto nas Igrejas, é o que tá no sofá cantando com a filha. Então, acho que não é vaga a resposta, é que você é o mesmo em todos os lugares e você faz questão de ser o mesmo. E por mais que você não exponha toda a sua vida... A sua vida já é isso também, né? É ser isso também. E eu confesso para vocês que não sei se isso pode ter algum prejuízo ou algum benefício. Porque você não vai ser um influencer assim que vai fazer sorteio no Insta, aceite. Talvez seja isso. E porque tá ótimo. Pra mim tá bom, assim, Mas muito se quiser mais... sortear alguma coisa... Sorteando o iPhone ou o violão. O violão, meu Deus, tadinho do meu violão. Tira aqui. Mas porque é muito natural. Natural, talvez se eu tivesse dentro de uma assessoria que quisesse pensar melhor a minha imagem, talvez algumas mudanças o fossem Jeff importantes. falou que você é Anônimo Premium Plus. Pacote top do Anônimo. Tô ali, né? Mas isso de ser natural, até já vamos puxar a sardinha que o nosso pastor tá vendo e falar que a gente prestou atenção na mensagem. Ele falou muito disso, né? Nesse domingo da gente ser autêntico e que a gente ensina já as crianças a mentirem, né? Fala que eu não tô, ensina todo mundo a ser cínico, quando a gente deveria ter essa autenticidade. E eu queria voltar um pouco, e a Gabi sempre sabe que eu faço uma pergunta para ela também junto. Ih, lá vai. Como que a gente equilibra isso para alcançar esse jovem pós-pandemia? Porque a gente comentou, beleza, antes talvez eles fossem um pouco mais abertos, mas agora eles são mais reclusos. E você falou, nossa agenda é difícil. Por mais que ele veja a sua vida, sempre sai na conversa aquilo de, ele não falou alguma coisa. Inclusive, eu dei um exemplo recente de um que a gente conversou, eu senti que ele não falou bem o que era, mas tem que confiar no cara. Mas aí passou um mês, 2, o cara, não falei o que realmente era. Minha dificuldade era essa aqui, me ajuda. Porque tem jovem, a gente estava até brincando lá na igreja, que eu dou um suporte para a Gabi na liderança, junto com os líderes que lá estão. O suporte, hein? Eles têm jovens que se dão muito melhor no WhatsApp. E pra gente é até estranho, porque eu sou muito amigo da Gabi, pelo menos me considero, e a gente não fica se falando no WhatsApp. Carlos, só... Porque eu não sou esse cara. Sim. Mas a gente teve que pensar, criaram um outro grupo para os caras conversar, porque tem cara que pessoalmente é muito difícil. Mas no Eles WhatsApp, preferem o Discord. você abre, tem 300 mensagens do cara. Eu falo, meu Deus. 300 não, Carlos. Outro dia eu entrei, Jesus Cristo. Então, Meu WhatsApp tava travando. como que você faz isso na igreja? Porque eu acho legal que você tem uma experiência bem local de igreja. Você consegue trazer esse cara também
para a realidade ou o ministério tem que estar total focado no digital para ele? Não. Ai, cara, que pergunta boa, porque eu acho que cada caso parece, nossa, vai ser uma resposta muito ruim que eu vou Cada dar. um é Mas cada caso é, Mas é faz total mesmo um sentido, caso. né? Não, ela faz sentido, mas eu acho que, por exemplo, tem jovem que você precisa dar o tempo. Tem jovem que você fala uma coisa, ele vai entender outra. É. E aí ele vai isso aplicar acontece. outra. Muito, né? Existem experiências assim, você tá dando uma orientação olhando para o futuro, assim, né? Ele já entende aquilo como algo imediato. Exato. De fato, a gente não pode negar que há uma habilidade maior, na verdade, não só dos jovens, mas de muitos hoje, serem muito mais, talvez, eu não digo serem exatamente quem são, mas talvez serem mais livres para opinar ou para falar por meios digitais, né? A gente pode ver os comentários de qualquer coisa que viraliza. Todo mundo é hoje muito senhor da sua opinião a partir do seu celular. E às vezes quando você pede pessoalmente para essa pessoa argumentar sobre algo, ela vai ter uma extrema dificuldade de organizar as palavras. Esse é um mundo que a gente vive hoje, né? Então eu acho que responder que cada caso é um caso é uma resposta ruim, mas para mim ela faz mais sentido. Porque tem o que vai precisar de tempo, tem aquele que de fato você vai precisar de forma digital ir tentando extrair, porque escrevendo ele consegue se expor melhor. Tem aquele que não, você tem que fazer de forma híbrida, né? Você tem que ter esse contato pessoal, bem como esse contato não pode parar de forma digital, porque de alguma forma essa atenção digital que você fala, eu quase não fico aqui, mas na verdade eu sei de ter que pedir perdão, por exemplo, um jovem pela demora que eu tive para responder uma mensagem, e não foi porque eu não quis responder ou porque eu não tinha resposta, foi pela dificuldade de chegar até a resposta dele de novo para retomar aquele assunto. Então, assim, hoje eu acho que é muito mais complexo. É esse desafio mesmo da gente dançar conforme a música, e cada um vai ter uma forma de lidar com isso e a gente tentar se moldar. É não se fechar, tipo assim, só Exato. lido pessoalmente. Não, cara, não tem como. Não tem como. Ou só lido de forma digital e pessoalmente eu não existo. Piorou, né? E eu corro, na verdade, eu posso correr esse risco. E outros que estão envolvidos em mais coisas da igreja local, a gente pode, na verdade, correr esse risco. A gente acaba sendo acessível virtualmente, mas, puxa, pessoalmente é muito difícil. Então, por exemplo, eu tento hoje aconselhar, estar com as pessoas, às vezes, nos momentos, lugares que eu sei já que eu já vou estar. Às vezes é na própria igreja, enquanto está acontecendo alguma coisa, já vem, vamos bater um papo. E a gente tem que dançar conforme a música, não tem jeito. Eu acho que para a liderança tá bem nesse lugar. Eu estava assistindo outro dia o nosso vídeo em parceria com Tela, né? Que é um projeto de negócios, missões, a Lara sabe. E eles entrevistaram o Klaus, que é o nosso presidente. E ele já é um senhor. E é muito interessante, porque ele foi lá para falar sobre tecnologia, novidade, né? E teve uma fala dele que eu gostei muito. Ele estava falando, nós podemos ser antigos, mas a gente não pode ser antiquado, senão a gente deixa de se comunicar com as pessoas. Então, eu entendo que eu Muito sou bom. antigo, que eu ia preferir sentar com você e tomar um café. Mas talvez você prefira, sei lá, ir jogar videogame com meu filho. Tudo bem, eu vou me comunicar com você, eu vou ser seu amigo. Não tem problema, porque eu não vou ser antiquado. Então, eu posso ser antigo, mas eu não posso deixar que o meu pensamento diferente ou a minha zona de conforto me afaste de você. E eu acho que isso é muito interessante quando a gente fala de liderança e de conexão. Eu acho que os líderes, eles têm que ser a massinha mais fácil de modelar. Entendeu? Aqui tá o tempo todo ali colocando mais farinha ou mais óleo para conseguir se adaptar ao ambiente. A gente tem que ser realmente moldável, de entender que um dia eu vou chamar o Pepe para comer uma pizza comigo, outro dia eu vou chamar a Lavínia para sair para o evento tirar foto, que uma menina eu vou sair para fazer cerâmica. Vamos fazer junto a É cerâmica. aquela entrevista do Bruce Lee, né? Falando que a gente tem que ser como água, já viram? Isso é nosso bem amigo interessante, né? Rissato. Aí ele ia gostar dessa Gosta referência que você deu, inclusive. Mas é que esses Be dias eu Water. tava vendo uma aula, Bill Water. Eu tava vendo uma aula que o cara relembrou, a moça lembrou essa entrevista do Bruce Lee, onde ela pegou isso como exemplo, e na verdade é bem atual mesmo. Sim. Faz total sentido a gente se moldar a realidades diferentes, assim. Não dá para ter um padrão
plenamente estabelecido e assim eu não mudo mais. Inclusive, agora a gente fala, chefe, se molde a atualidade e nos dê mais tempo Mais para fazer o tempo. programa, porque já acabou. Meu Deus. Exato. Isso é muito rápido. O bate-papo é muito rápido. Queria agradecer a sua A participação. gente gosta quando o convidado faz assim, meu Deus, que Passou parece que muito ele estava rápido. Significa que foi envolvido. envolvido. Tava, não, passou rápido. Segue a gente nas redes sociais, @na Contramão RTM, RTM Brasil também, para você Isso, conhecer esse é o da rádio. RTM. A gente está no YouTube e no Instagram, como Ministério de Jovens. Que mais, Gabs? Você pode seguir a gente nas redes, né? Mas também pode se inscrever aqui no nosso canal para você poder receber notificações. Nós estamos lançando os episódios especiais da Conferência Target. A gente conversou com gente muito da hora sobre missões, sobre curiosidades, sobre vida com Deus. A gente conversou até sobre vida sexual, não foi, Carlos? Foi muito tema que pode ser edificante para sua vida. Então se inscreve no canal para você ser notificado e estar sempre por dentro de tudo que acontece aqui. Se Guga quiser deixar suas redes. Sim, no Instagram, @GugaXavier. Difícil. Vamos ver lá, vamos ver meu envolvimento com a igreja, o Ministério Mag Carrão, do qual a gente faz parte, lidera, a Comunidade da Graça sede. Vamos ver os meus filhos lá, participando dos meus vídeos. Isso, vai no Instagram dele ver a filha Curte dele todos os cantando. filhos. E curte, segue a gente e estamos à disposição para aquilo que for Isso preciso. aí. E a gente vai terminar, já que a gente falou de canto das igrejas, Que legal. com uma Em música alto do nível, né? projeto. Você pode aí deixar sua mensagem pro Guga, dizer o que você achou desse episódio, porque a nossa mesa tá aqui para ser sua mesa também. A gente quer que você participe disso, ok? Então vamos de música. Obrigada, viu, Guga? Eu que agradeço, Gabi, Carlos, obrigado pelo convite, todos os envolvidos, pelo excelente trabalho, assim, me senti muito acolhido. E foi uma conversa muito boa, muito natural. Tô feliz de ter participado, tá? Se a minha alma teme o amanhã e o coração não vê teu cuidado, se eu não consigo ouvir a tua voz, ainda assim confiarei. Sei que o meu Redentor vive e que se levantará sobre a terra. Tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver. Eu pertenço a ti, teu perdão me cura, ó Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço mais, me amas com amor. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver. Eu pertenço a ti, teu perdão me cura, ó Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço mais, me amas com amor sem fim. É isso, gente. Obrigado. Tchau, gente.